milhões de calote que o governo anterior deu nos governadores. O governador era o Dória, por isso que o calote foi dado. Você assumiu no lugar do Dória. A primeira audiência que você teve comigo foi para cobrar o calote que o governo do qual você fez parte deu no estado de São Paulo. E em 30 de março daquele mesmo ano, de 2023, nós assinamos um acordo para reparar o mal que o teu governo federal do Bolsonaro fez para todos os governadores. E o estado mais prejudicado foi São Paulo. Você nega que teve no meu gabinete? Você nega que esse acordo foi assinado? Você nega que o acordo foi pago? Haddad, a gente, para resolver a questão do combustível, do ICMS, a gente também judicializou. A gente conseguiu sustentar a nossa restituição por meio de uma ação judicial. Você está muito focado em Bolsonaro, falando de Bolsonaro. Esquece Bolsonaro, Haddad, você não está concorrendo contra ele mais. Isso foi em 2018, já passou. Vamos focar aqui em São Paulo. Bolsonaro? Não, na verdade foi a pessoa que me abriu as portas e gratidão não se prescreve. Uma pessoa que me estendeu a mão, uma pessoa que pegou um técnico e fez esse técnico ministro. Ao invés de dividir, fatiar, né, o governo, a esplanada para um monte de partido, botando um monte de gente competente, ele resolveu botar profissionais da área. Eu não tenho vergonha não, eu tenho gratidão. Então um abraço, Bolsonaro, que eu tenho gratidão, eu vou ter gratidão sempre ao que você fez na minha vida, ao que você representa. Então eu queria de novo insistir, você vai manter o incentivo de gestão municipal, Haddad? Eu vou manter, Tarcísio, mas eu quero saber o seguinte, você vai manter as indicações, você vai manter as indicações do Eduardo Bolsonaro na Segurança Pública e na Secretaria das Mulheres? Você botou a tia do Eduardo Bolsonaro, por indicação dele, na Secretaria das Mulheres, quase uma provocação às mulheres paulistas. E botou o Derrite na Secretaria de Segurança Pública. Você vai recontratá-lo? Haddad, nenhuma indicação o Eduardo Bolsonaro fez no nosso governo. Ele não indicou a tia? Não, negativo. Primeiro, não é tia, é uma prima distante. É casado com um primo de enésimo grau. Primeira coisa. Segundo... Não é parente? Hã? Não é parente? Muito distante. Muito distante. Não tem nem relação com a família. Para começar por aí. Hoje a secretária de Política para a Mulher é uma delegada. Ou seja, o foco nosso é a segurança da mulher. E o meu secretariado é técnico. O meu secretário de Segurança Pública hoje é o Dr. Oswaldo Nico, um policial com 45 anos de bagagem. O secretário executivo é o Coronel Engel, muita trajetória, muita experiência na polícia. Nós temos excelentes gestores em cada secretaria. A gente procurou montar um time técnico e já garanto aqui, já vou afiançar. Caso seja reeleito, o meu time aqui vai ser profissional, o time vai ser técnico, vai ser de pessoas que conseguem dar resultado. Porque a melhor coisa que a gente tem é poder dar resultado. O Derrite foi técnico? Bom, vamos lá, vamos aos números, né? O Derrite entregou menor taxa de homicídio, menor taxa de latrocínio, menor taxa de roubo, menor taxa de furto, menor índice de roubo de carro, menor índice de roubo de carga da história. Outro dia, eu tive uma reunião com o pessoal do transporte, e eles agradecendo, porque o roubo de carga em São Paulo caiu 35%. Menor patamar da história, o seguro vai ficar mais barato. A gente também recebe muitas ligações agradecendo melhorias que a gente está tendo em várias cidades. Só para você ter uma ideia, coisa que é pouco falada, 173 cidades do estado de São Paulo, das 645, não tiveram um roubo sequer em 2025. 173, nenhum roubo. Quase metade dos homicídios de São Paulo, quase metade das cidades de São Paulo não tiveram um homicídio sequer no ano passado. Ou seja, se isso não é avanço na segurança pública, é claro, temos muito o que fazer. Não estamos satisfeitos. A gente quer devolver a percepção de segurança para o cidadão. A gente sabe que o cidadão está maltratado. A gente não quer ver uma senhora que acabou de comprar um celular no crediário, aliás, agredida porque o juro está lá em cima, então o cidadão brasileiro está endividado. Imagina o que é fazer um crediário no dia de hoje. Olha quanto essa pessoa está pagando para o banco. A família já começa o mês devendo ao banco e gastando dinheiro com jogo. Essa é a realidade do Brasil hoje, Haddad. Essa é a realidade que nós temos. Mas a gente quer devolver a sensação de segurança. A sensação de segurança, ela vai sendo recuperada à medida que os indicadores vão cedendo. Pesquisa Datafolha recente mostrou que a sensação de segurança melhorou 10 pontos no estado de São Paulo. E ainda assim, nós não estamos satisfeitos. Nós vamos trabalhar para fazer a diferença. Então, o secretariado vai ser técnico, o secretariado vai entregar resultado. Não vai ser como o Ministério do PT. Olha, eu lamento muito uma pessoa não admitir que errou, até para consertar os erros. Até em todos os jornais a insatisfação da população de São Paulo e sua também com as escolhas mal feitas que você fez.
do secretário e, sobretudo, do comandante-geral da Polícia Militar, que teve que ser afastada por vínculos com o PCC. Isso nunca aconteceu no estado de São Paulo. Nunca aconteceu. O que aconteceu com a educação aqui no estado de São Paulo, ensino médio paulista, nunca aconteceu antes do que no governo atual. Cair de 3º para 10º lugar no ranking nacional de qualidade de ensino médio. O que está acontecendo na saúde, a falta de gestão, a falta de equipamento, a falta de integração dos sistemas, a falta de integração com o Ministério da Saúde, isso são coisas que chamam muita atenção. Você recusar parceria, você recusar protagonismo para não fazer o que é certo. O crime organizado, nós combatemos com a Operação Carbono Oculto, que é exemplar no país. Segundo especialistas, a maior operação de combate ao crime organizado da história. Teve como um dos grandes protagonistas a Receita Federal, ligada ao Ministério da Fazenda. A investigação da Carbono Oculto, Haddad, começa no estado de São Paulo. Começa com a polícia de São Paulo, porque quem tem inteligência, quem faz a investigação, quem vai para o campo é a polícia, não é o Ministério Público. E o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. A gente sentou com os promotores do GAECO para desenhar, para ver cada detalhe da Carbono Oculto. E logo depois da Carbono Oculto veio a Poço de Lobato, que é pouco falada, mas o modus operandi era o mesmo. A diferença é que a Carbono Oculto pegava a Copap e a Poço de Lobato pegava a Refit, os dois maiores devedores de ICMS. E a gente acompanhou muito bem essas operações. Ambas as operações com participação nossa. Você falou aqui em não admitir erro. Recentemente, numa entrevista, Haddad, você falou isso, que você não se arrependia de nada, né? Então, que estava satisfeito com tudo. Eu queria que você comentasse a seguinte afirmação, a seguinte frase: as dívidas acumuladas pelas famílias, pelas empresas e pelo governo são alerta de que a economia requer ajustes profundos e urgentes. E aí eu quero saber se você concorda com essa frase e que conselho você daria para o presidente da República. De não colocar o Roberto Campos no Banco Central nunca mais. O Roberto Campos, que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele entregou no último mês de gestão dele. Você sabe quando foi o último mês de gestão do Roberto Campos? Dezembro de 24? Estou mentindo? Menos de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele entregou uma taxa de juros de 14,25 para ser administrada pelo seu sucessor. Além disso, ele entregou o maior escândalo de corrupção da história do Banco Central, que é o caso Master, que teve que ser liquidado pelo atual presidente do Banco Central, nomeado pelo presidente Lula. Ele entregou um conjunto de fintechs que foram usadas pelo crime organizado e que nós quisemos fiscalizar contra a base parlamentar do Republicanos, inclusive, que se insurgiu contra nós. É isso que eu não faria nunca mais. Interessante. Quer dizer que você desconsidera a questão do gasto público, desconsidera o fato da gente ter tido um arcabouço fiscal frouxo e ter desrespeitado, de ter permitido as despesas crescerem mais do que a inflação. A gente está desconsiderando o problema do crédito, a gente está desconsiderando que as empresas estão tendo dificuldade para rolar as suas dívidas, a gente está desconsiderando que o Brasil está encurtando a sua dívida, está mudando o seu perfil, a gente está desconsiderando que está caminhando para uma recessão. Você realmente não tem nenhum conselho para dar para o presidente da República? Você que esteve na Fazenda esse tempo todo, nós precisamos de ajuste ou não precisamos? É isso que nós precisamos saber, Haddad. O Tarcísio, o presidente Lula vai entregar a menor inflação acumulada em 4 anos, a menor taxa de desemprego da história e o dobro do crescimento do período Temer-Bolsonaro. Qual o conselho que você daria? Fazer o que o Bolsonaro fez? A gente continua com a taxa de crescimento baixa, a gente continua com a taxa de investimento baixa, a gente continua com a produtividade baixa e a gente está caminhando para uma situação problemática, uma situação de recessão. A grande questão é, em que medida o que nós temos hoje está caminhando para aquilo que nós vimos no governo Dilma Rousseff? O Brasil foi o 4º país que mais cresceu no mundo no primeiro semestre desse ano, Tarcísio. Ou não? Haddad, crescimento ok, né? Geração de emprego ok. A minha pergunta e a minha questão aqui, minha angústia é a fragilidade da economia, dado o problema que nós temos, dado essa questão do crédito, dado o endividamento das empresas, dado o endividamento das famílias, o reflexo que isso vai ter no varejo.
a gente está caminhando para o buraco. E isso vai ter um reflexo para todos, inclusive para o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do Brasil, né? O investidor está pisando no freio. A gente aqui, como gestor público, né, e você está aqui, candidato a governador, a gente começa a pensar, fizemos uma grande carteira de projeto, bota esse projeto em marcha ou não? Como é que vai ficar o fiscal? Porque se o Brasil começar a cair, se a gente começar a entrar em recessão, se a receita cair, como é que nós vamos fazer? Esse é o grande risco. É isso que a gente precisa discutir. Então, por que o Brasil cresce 2,3% esse ano e São Paulo cresce 0,4%? Nesse primeiro trimestre, a gente está crescendo mais que o Brasil. Haddad, olha só. É os últimos 12 meses que eu estou perguntando, Tarcísio. Vamos lá, a economia de São Paulo é muito parecida com a economia do Brasil. Nós temos 31% da economia de São Paulo e a correlação da economia brasileira com a economia de São Paulo é positiva, ela é praticamente 1. A gente tem variações muito pontuais em termos de crescimento. Por exemplo, em 2024 nós crescemos a mesma coisa que o Brasil cresceu. Em 2025 crescemos um pouco menos. Primeiro trimestre de 2026 já estamos crescendo mais. Mas a grande questão é, nós somos absolutamente dependentes da condição do Brasil. Porque se o Brasil for mal, São Paulo vai mal também. Essa é a grande questão. Nos últimos 12 meses, o Brasil cresceu 2%, e São Paulo cresceu 0,4% e o governador não sabe por quê. O tempo do candidato Haddad nesse bloco termina e a gente tem mais 1 minuto e 8 segundos para o candidato Tarcísio. É interessante que a gente tem um candidato aqui que está dizendo que está tudo errado. Né, que nada funciona, que a educação não funciona, mas nós crescemos nos 3 ciclos, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio. Crescemos na alfabetização na idade certa. A saúde não funciona, ele disse que tem problemas sérios, mas nós inauguramos 14 hospitais e a gente faz o dobro de cirurgia que a gente fazia. Nós criamos a tabela Suíça Paulista. O incentivo de gestão municipal, que é muito contra gosto, ele falou que vai manter, talvez ele não saiba exatamente o que ele significa. Nós temos o maior programa de investimento da história e ainda assim, ele diz que está tudo ruim. Ou seja, ele quer desconstruir tudo, ele quer implodir tudo, ele quer começar do zero. E esse é o grande risco que nós temos. E aí eu me pergunto, e outro dia ele disse o seguinte, olha, nós precisamos de mudança em São Paulo, nós temos que mudar. Ora, nós temos um governo que tem mais de 60% de aprovação. E nós estamos mantendo essa aprovação desde o início do mandato. E aí eu fico me perguntando e transpondo isso para Brasília. Lá a gente tem um governo que é mais rejeitado do que aprovado. Será que não tem que mudar em Brasília? Será que não está na hora da gente dar uma guinada? Essa é a pergunta que a gente precisa responder no dia de hoje. Bom, chegamos assim ao fim do primeiro bloco e eu aproveito para reforçar que no próximo dia 23, às 8 da noite, aqui nesse mesmo estúdio, acontece o primeiro debate entre os candidatos à presidência. Nós vamos a um rápido intervalo, queria mostrar nossa sala digital em funcionamento, na parceria com o Google, que vocês pesquisam sobre o debate. Aliás, os candidatos citaram bastante isso. Você pode acompanhar na nossa sala digital. A gente vai para um rápido intervalo e na volta os candidatos respondem aos jornalistas do Grupo Bandeirantes. Eleições 2026, você decide na Band. Você acompanha o primeiro debate para o governo de São Paulo, na Band News FM, em rede com a TV Band. Com o Fly, a empresa tem mais economia nas viagens corporativas. Descontos em passagens